Hora de Aventura com certeza explorou bastante o conceito de estranheza, seja pelos personagens completamente bizarros como o Rei Gelado, que, diga-se de passagem, parece um obcecado por princesas, ou por seres completamente fora da realidade como o Prismo, um cara muito poderoso que é apenas a criação do sonho de um carinha de meia idade. Mas alguns episódios trazem bem à tona essa sensação de estranheza ao assistir, e um deles é Garota de Olhos Vazios, da 7ª temporada. O mais curioso é que esse tipo de episódio nem sempre chama atenção na primeira vez que você assiste. Sendo bem sincero, quando a gente é criança, muita coisa passa batido. Quando eu lembro desse episódio, a memória volta meio distorcida. Não necessariamente da história, mas da sensação que ele passa. Aquela sensação de que tinha algo estranho acontecendo ali. E isso acontece bastante em Hora de Aventura. O desenho sempre teve essa capacidade de misturar o humor absurdo com momentos que parecem quase uma história de terror infantil. Bom, o episódio até que começa bem simples. Finn e Jake estão em uma pizzaria comendo pizza, a vá, né? E ouvindo o rádio que tá ligado. No rádio está passando um programa, tipo um podcast. Olha aí, ó, Hora de Aventura criando o conceito de podcast antes de todo mundo, né? E esse podcast é daquele carinha conspiracionista, o Start. Bom, o Start está comentando sobre o programa dele estar no 5º ano de duração, e já começa a citar relatos sobre os moradores do Reino Doce. Nesses relatos, os moradores afirmam estarem vendo uma garota com olhos escuros, totalmente pretos, em diversos lugares do Reino Doce. E o Start, obviamente, começa a conspirar sobre isso. E o Start é um personagem perfeito para esse tipo de episódio. Ele sempre foi meio paranoico dentro do universo de Hora de Aventura. Enquanto a maioria dos personagens do Reino Doce vive a vida normalmente, o Start parece estar sempre desconfiando de alguma coisa. Sempre tem uma teoria, sempre acha que existe algum segredo acontecendo nos bastidores do reino. Enfim, esse é um personagem perfeito para esse tema. Bom, voltando a falar sobre o episódio, Start começa a falar dessas garotas no rádio. O ponto é que nem o próprio Start parece saber exatamente que criaturas são essas. Ele fala que essas meninas são fantasmas, que viram algo muito terrível antes de morrer. E esses fantasmas não passaram para a próxima etapa, ou seja, não tiveram um pós-vida. Enquanto isso, Finn e Jake estão ouvindo o Start falar isso no rádio. E enquanto Finn aparenta estar interessado, Jake se revolta e até joga a mesa no chão. Porra, a pizza toda foi pro chão, mano. E essa cena é engraçada porque mostra exatamente a diferença entre Finn e Jake nesse episódio. O Finn, como sempre, tá curioso. Ele quer entender o que tá acontecendo, quer investigar essa história dessas meninas. Já o Jake tem uma reação muito mais emocional, ele simplesmente entra em pânico e não assume que tá com medo. Isso é bem interessante porque essa diferença entre os dois vai ser importante mais pra frente no episódio. Enfim, eles saem da pizzaria e vão pra casa, mas no caminho começam a escutar sons na floresta. Coisas que até certo ponto é normal, né? Mas eles estão com tanto medo que começam a andar mais rápido e ficarem mais assustados. E quando chegam em casa, escutam alguém do outro lado da porta. O Finn decide abrir, mas de repente tá ali, a menina de olhos vazios, na porta da casa deles. Eles se assustam e batem a porta na cara dela. O ponto é que o Finn abre novamente a porta e ela sumiu dali. Mas quando eles voltam a olhar para a janela, ela tá lá encarando eles. Eles decidem ligar pro Start, já que ele tava literalmente falando dessa menina no programa. E quando o Finn pega um lápis para anotar o que o Start tá falando, a câmera mostra que ela já entrou dentro da casa da árvore. Cara, eu não sei vocês, mas isso me arrepiou inteiro quando eu vi pela primeira vez. Na verdade, até hoje me dá um certo desconforto isso. E esse momento quebra aquela sensação de segurança que normalmente existe na casa na árvore. Durante quase toda a série, a casa do Finn e do Jake é um lugar seguro. É um lugar onde eles voltam depois das aventuras, onde tudo volta ao normal. Só que nesse episódio, nem a casa na árvore faz eles ficarem seguros. Enfim, o Start começa a falar sobre diversas coisas para eles fazer, pois se eles fizerem, ela vai sumir. E um desses conselhos é tocar clarinete, pois segundo o próprio Start, essas criaturas são espíritos, e espíritos têm medo de clarinete. Mas quando o Jake começa a tocar, começa a surgir mais garotas de olhos vazios, e elas começam a dançar, e essa cena é bem bizarra. Mas quando o Jake para de tocar, elas encaram eles dois, e meu amigo, isso aqui me deixou cagado de medo quando era criança. Depois de mais um conselho do Start, onde era para eles colocarem uma galinha perto dessas criaturas, pois, segundo ele, agora elas são zumbis, e zumbis têm medo de galinha, aparentemente, o Jake se transforma em uma galinha e eles colocam até mel na cabeça dele, o que deixa o Jake bem irritado com os conselhos do Start e não é para menos, né? O cara não sabe de nada. Cansados dos conselhos dele, eles vão para a biblioteca procurar o que seriam essas meninas, e elas seguem eles, né? Eles descobrem que na verdade elas são uma lenda urbana, tipo um folclore que surgiu 5 anos atrás, bem quando o programa do Start começou, né? Pois não sei se vocês lembram, lá no começo o Start estava falando que o programa estava completando 5 anos de duração. E o que são essas criaturas?
é explicado que elas são tulpas, criaturas que se manifestam com o coletivo da imaginação do povo. Ou seja, se muitas pessoas acreditam em algo, como as próprias garotas de olhos vazios, essas criaturas se transformam nelas para se aproveitar do medo. Esse talvez seja o conceito mais interessante do episódio inteiro. A ideia de que uma criatura pode existir simplesmente porque muitas pessoas acreditam nela, esse tipo de conceito aparece em várias histórias de terror e folclores ao redor do mundo inteiro. A ideia de que o medo coletivo pode criar algo real. Em Hora da Aventura, isso aparece de forma mais leve, mas ainda assim é uma ideia bem perturbadora se você parar pra pensar. Bom, eles voltam pra casa, e o plano do Finn é ignorar elas. Ele até consegue, e realmente elas param de seguir ele. Mas com o Jake não dá certo. Ele não consegue ignorar o fato delas estarem próximas dele. Com o tempo, Jake se sente cada vez mais incomodado e com medo, e as meninas vão se aproximando dele. Mas elas não vão fazer nada, pois tulpas só se alimentam do medo. Elas se transformam em algo que muitos acreditam que tem medo somente para se alimentar disso. O ponto é que chega um momento em que o Jake está totalmente apavorado, e as meninas não têm mais objetivo, já que não existe mais medo sendo criado. E elas começam a tirar os olhos, revelando que aparentemente são meninas normais. O Finn e o Jake ficam bem irritados, pois acreditam que foram vítimas de uma pegadinha. Mas é aí que começa a ficar mais estranho. Elas do nada tiram a cabeça e revelam serem uma espécie de nuvens. Essa é a forma real de uma tulpa. E depois disso, elas saem pela janela voando. E esse momento é meio inesperado, porque até ali parecia que o episódio estava encaminhando para algum tipo de revelação bem assustadora. Mas ao invés disso, ele mostra que aquelas garotas eram apenas uma manifestação de algo muito mais abstrato. Não eram fantasmas, nem zumbis, nem qualquer coisa que o Start estava falando. E o episódio acaba assim. Nunca mais vimos essas criaturas, pelo menos não que eu lembre. E bom, nesse episódio fica implícito que o Start ajudou essa lenda urbana a virar verdade, pois no próprio episódio temos indícios disso, como o fato do programa estar completando 5 anos e as tulpas estarem sendo vistas há 5 anos também. Em um programa de rádio onde um conspiracionista começa a falar sobre teorias malucas, onde somente outros malucos vão acompanhar, é o cenário perfeito para as tulpas tomarem forma, como o que aconteceu com as meninas de olhos vazios. As tulpas viram que essa lenda começou a ganhar força e se transformaram nessas meninas, já que o objetivo delas é só se alimentar do medo. E quando o Finn ignorou elas, e o Jake se entregou totalmente ao medo, elas perdem seu objetivo e saem, provavelmente buscando por novas lendas. Bom, eu lembro de quando assisti esse episódio quando eu era criança, e cara, eu tinha muito medo disso. Eu já era medroso com o escuro ou ficar sozinho em casa, mas episódios como esse alimentavam esse medo bastante. Mas comenta aí embaixo o que você acha desse episódio e dessas criaturas. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!